Olá, eu sou Carla Coelho, sou jornalista e faço parte desse projeto Petrópolis, uma cidade imperial. Na ficha técnica, eu sou diretora de produção e secretária teatral, mas hoje eu estou aqui como jornalista para bater um papo com o nosso diretor e dramaturgo, Paulo Marcos de Carvalho. Paulo, por conta da pandemia é uma lástima, mas nós não estamos juntos e isso teve que se tornar de uma palestra para uma gravação para a gente conversar um pouquinho. Então, obrigada por ter despendido do seu tempo para esse bate-papo. Obrigado a você, eu que agradeço. Eu vejo vantagens e desvantagens nesse formato, né? Porque, de alguma forma, a gente tem a possibilidade de alcançar também muito mais pessoas que, porventura, se interessem pela nossa conversa aqui, né, Carla? Maravilha. Lembrando que o Petrópolis, uma cidade imperial, é um projeto de um espetáculo de teatro que tem o financiamento da Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Paulo Marcos de Carvalho, para quem não conhece, é o nosso diretor artístico e dramaturgo. Mas eu vou contar um pouquinho, ler um pedacinho do currículo dele para você que está assistindo a gente conhecer um pouquinho desse nosso multiartista. Ele iniciou atividades teatrais na década de 1970. Fez cursos e oficinas com conceituados nomes: Amir Haddad, Bia Lessa, Grupo Galpão, Roberto Maletti, Ana Caifori, Grupo Imboaçã, Grupo Oi Nós Aqui, dentre outros incontáveis. Ele é autor, ator e diretor. Tem mais de 40 prêmios nacionais e estaduais. Como ator, protagonizou mais de 20 espetáculos, mais de 30 textos escritos de cerca de 15 inéditos. Como diretor, montou mais de 20 espetáculos. Jurado, oficineiro, debatedor e palestrante em diversos festivais estaduais e nacionais. Longa carreira como professor e oficineiro de teatro nas áreas de interpretação, direção e dramaturgia, ministrando aulas e oficinas desde 1997. Tem se dedicado ao teatro infantil e tido reconhecimento. Com o texto O Boi Bordado de Lua, da editora Vertente Cultural, recebeu o prêmio altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro, melhor texto nacional infantil de 2007 e indicação ao prêmio Zilka Salaberry. Paulo, difícil ler seu currículo, cheio de nomes chiques, mas, na verdade, a intenção é mostrar para quem está do outro lado da tela, não da minha, nem da sua, mas quem nos assiste hoje, seja através do YouTube, do Facebook ou do Instagram, que, na verdade, estou falando com um especialista em artes que atua brincando há 50 anos nesse Paranauê que se chama teatro. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Já lá se vão 50 anos dessa deliciosa brincadeira, desse delicioso ofício, dessa enorme responsabilidade que é fazer arte, né? Eu acho que a arte ela tem a capacidade de nos suspender, ela tem a capacidade de transformar fatos corriqueiros em acontecimentos poéticos, épicos, incríveis. E o contrário também? O contrário também. O contrário também. Fazer coisas épicas, históricas, se tornarem coisas simples, práticas e quase tangíveis? É um desafio enorme, enorme, mas é um desafio que eu adoro, exatamente pegar essas coisas e tentar decodificá-las numa linguagem que seja acessível enquanto arte, enquanto poesia. E aí eu acho que a gente está cumprindo duas funções, né? A gente está cumprindo a função da informação, da comunicação, que é uma das funções do teatro, e a gente está trabalhando a questão da memória, que é uma outra coisa fundamental, e eu diria, inclusive, que não deixa de ser um serviço cidadão, porque a gente precisa realmente, o tempo inteiro, estar reafirmando a nossa memória
está reafirmando a nossa história para poder olhar para o passado, para olhar para o futuro, né? Fantástico. Vamos falar de coisas bem reais. No ano de 2015, por meio também de um edital, você escreveu e dirigiu um espetáculo que se chamava Petrópolis, uma cidade imperial. Na época, eu estava lá junto com você e vi você trabalhando com cifras maiores, com mais quantidade de atores, com muito mais figurino, com uma outra demanda. E aí você contou a história de Petrópolis. Queria que, antes da gente falar do Petrópolis de 2021, que a gente fizesse uma memória de como foi construir aquele produto que teve, no final das contas, 29 atores em cena. Foi uma experiência única e ímpar na minha vida. Eu, assim, em poucos segundos, vou voltar um pouquinho antes no tempo, porque esse meu namoro com a história, ele começa no ano de 2000, quando da comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Certo. Eu, por acaso, acabei recebendo 2, 3 encomendas de escrever textos teatrais sobre os 500 anos do descobrimento. Que massa! E um deles eu, inclusive, dirigi também. E, olha, foi uma coisa assim, muito transformadora, porque eu tive que fazer uma pesquisa profunda, porque você resumir 500 anos em 1 hora é um grande desafio. Eu imagino. Né? É um grande desafio. E, a partir dali, eu, por acaso, talvez não tão por acaso, acabei recebendo outros convites, antes do Petrópolis, uma cidade imperial, de escrever sobre temas históricos. Por exemplo, eu contei os 200 anos da história de Macaé, eu escrevi um texto sobre os 200 anos da história de Macaé, escrevi sobre outras personalidades históricas, e aí a gente chega no Petrópolis, uma cidade imperial, quando a X da Questão me convidou para ser o dramaturgo e o diretor do espetáculo, de contar a história de Petrópolis. E eu confesso para você que, no primeiro momento, aquilo me encheu assim, de muito orgulho, e um orgulho muito sadio, porque eu amo a cidade de Petrópolis, né? Eu sou petropolitano, então eu amo essa terra, e ter o privilégio de poder contar a sua história através da minha arte principal, que é o teatro, é realmente motivo de muito orgulho, de muito prazer. E logo em seguida, logo passando o primeiro momento de felicidade, a gente cai na real e a gente vê a grande dificuldade que é contar uma história tão multifacetada, tão especial no contexto da história do Brasil como um todo, porque, ao longo do tempo, durante vários momentos históricos, Petrópolis acabou sendo, formal ou informalmente, a capital do país. Sim. Né? Então, muita responsabilidade contar essa história, e mais responsabilidade ainda, contá-la de maneira atrativa e atraente, tendo em vista que um dos princípios da questão dramatúrgica, você tem todo um passo a passo para você escrever um bom texto de teatro, né? Em linhas gerais, para a nossa conversa aqui não ficar muito em torno da didática, mas, basicamente, a gente precisa ter uma apresentação, um desenvolvimento, uma peripécia e um clímax e uma conclusão. São esses 5 pontos que você precisa ter numa boa dramaturgia. O que é uma peripécia? Eu ia falar, porque muita gente não ia saber. Difícil. A peripécia é quando um fato externo modifica o curso da ação. As coisas parecem que estão caminhando numa direção, de repente algo acontece e muda aquele curso. E aí você tem a história, né? Um caso famoso, mas que todo mundo conhece, a história de Édipo, o complexo de Édipo.
Sim. que se apaixona pela mãe, né? Aonde que está a peripécia em Édipo, né? A peripécia em Édipo está em ele não saber que aquela que Jocasta, a mulher pela qual ele se apaixona, era a mãe dele. E quando eles se apaixonam, muda toda a história que até ali estava sendo contada, né? Então a peripécia é isso. E aí, quando você tem um texto da história, quando você tem uma história para ser contada, a história de uma cidade, Sim. rapaz, você tem 1000 peripécias. Que já aconteceram, que fazem parte dessa história real de uma Exato. cidade com incontáveis personagens, não é isso? Incontáveis personagens. E aí, cabe você ter a sensibilidade de pensar ao longo da história que personagens você quer utilizar para contar aquela história. Porque isso também é uma coisa muito importante, né, Carla? O que a gente chama de recorte. Qual é o recorte? Qual é o olhar? Qual é o foco? Porque, dependendo desse recorte, você vai escolher personagens A, B e C, e, dependendo, você vai escolher D, E e F, né? E aí, a questão do recorte é uma questão muito importante quando você vai escrever um texto contando um fato histórico, a história de um personagem ilustre ou a história de uma cidade. Legal. Muito E foi interessante isso que isso. me salvou no Petrópolis, uma cidade imperial lá em 2015. Porque, num determinado momento, eu encontrei o recorte. E o recorte que me satisfez, e que foi o que eu tentei seguir, era quem são as pessoas que formam essa história. Pessoas ilustres e pessoas não tão ilustres assim na história, né? E aí a tentativa foi contar a história através do olhar do petropolitano comum, do petropolitano de nascença, do petropolitano por adoção, do petropolitano por amor, mas sempre o olhar do humano, da pessoa, muito mais do que datas, do que fatos. Claro que os fatos, as datas, as personagens ilustres precisam aparecer, mas elas também vão contar a sua história através da sua humanidade, através do seu olhar humano. Eu Muito acho que é legal isso. a gente pensar por esses olhos, né? Olhar um pouco esse espetáculo de 2015, que teve 15 apresentações, que foi maravilhoso e tal. E aí os anos passaram, e para quem está assistindo a gente pelas múltiplas plataformas digitais, não sabe que desde 2015 que a gente, X da Questão Produções, e você, Paulo Marcos, quantas vezes sentamos, tomamos café, conversamos e discutimos sobre as possibilidades de refazer aquele sonho, que foi aquele espetáculo, com 29 pessoas em cena, mais de 300 figurinos, pelo menos 150 pares de sapato. E aí estou falando desses números astronômicos, mas que eu, enquanto diretora de produção, hoje tenho muito entendimento da loucura que é articular essa demanda toda. E aí chegamos no fatídico, complexo, doloroso ano de 2020, em que todos nós da arte fomos diretamente afetados por conta de uma pandemia. Outras áreas conseguem continuar trabalhando, a gente, de um dia para o outro, não pôde mais subir em palco, não tem mais cena, e tudo virou de cabeça para baixo. Nesse mesmo contexto, vem a Lei Aldir Blanc para dar um suspiro, um respiro, e no caso desse nosso projeto, Petrópolis, uma cidade imperial, acho o nome bem propício, que é retomada cultural. É a tentativa de retornar, fazer com que todos nós voltemos às nossas atividades. Nesse contexto, a X da Questão Produções, mais uma vez, venceu um edital para fazer o Petrópolis uma cidade imperial. Só que dessa vez, com 20% dos recursos daquele projeto
que nós realizamos 6 anos atrás, ou seja, estamos numa realidade financeira diferente e também numa realidade estrutural diferente. Ou seja, numa pandemia, a gente não pode colocar mais 29 atores em lugar nenhum. E aí eu queria que você me falasse como é que foi esse momento. Ou seja, entender que houve um espetáculo que foi extremamente bem avaliado pelas pessoas que assistiram e pela crítica e pela sua equipe em 2015 e trabalhar com a expectativa de quem assistiu e que vai assistir e com a sua própria expectativa em produzir um novo Petrópolis, mas que lembre aquele Petrópolis tão gostoso de 2015. Engraçado, porque as conversas elas vão tomando rumos que a gente necessariamente não tem controle sobre eles, né? Sim. Essa nossa conversa ela está me trazendo muito a questão da memória o tempo inteiro. Tanto é que você fez a primeira colocação, eu já fui lá para 2000, enfim. E aí eu, de novo, vou voltar um pouco no tempo, mas vou voltar para 2015 mesmo, para Petrópolis, uma cidade imperial. Porque acontecia uma coisa nos espetáculos que, ao fim do espetáculo, eu era a primeira pessoa a chegar do lado de fora do teatro. Sim. Porque eu queria ouvir o que as pessoas comentavam, eu queria ouvir qual era a impressão das pessoas, né? E nesse movimento eu acabava sendo reconhecido como dramaturgo e diretor, e algumas pessoas vinham falar comigo. E uma pessoa que me marcou muito foi uma senhora portuguesa que estava turistando em Petrópolis. Que legal. Estava ela e a filha. E ela virou para mim e falou: não, mas é maravilhoso esse espetáculo, vocês têm que levar ele para Portugal. Eu vou correr atrás de que a gente possa fazer isso. Coitada, né? Assim, cheia de boas vontades e boa intenção, mas um espetáculo com 29 atores, mais de 60 pessoas na produção, não se vai para Portugal assim. Não. Só que ela, desde então, acredite, Carla, fala comigo até hoje. Nos tornamos amigos nas redes sociais e até hoje, de vez em quando, ela manda notícias querendo saber como estão as coisas, como andam as produções e tal. E eu falei para ela que nós estávamos remontando agora com 8 atores. E ela ficou empolgadíssima e me perguntou: mas como você está conseguindo fazer aquela grandiosidade toda que foi o espetáculo com 8 atores? E eu vou te responder o que eu respondi para ela. Eu acho que o teatro se faz basicamente do encontro que se estabelece entre o ator e o espectador. Seja esse espectador presencial, virtual, estamos descobrindo que não importa. Porque tenho assistido espetáculos virtualmente e me emocionado profundamente com esses espetáculos. Então, é óbvio que, como você falou, nós temos 20% das condições que tínhamos em 2015 para realizarmos dessa vez a produção. Então, a minha principal questão é: vamos investir e valorizar sobremaneira o trabalho do ator. Porque é este ator que, na boca de cada um dos atores do elenco, é que eu espero estar colocando, junto com eles, a alma desse texto, que permanece, na minha visão, tão interessante quanto o primeiro, que permanece tão desafiador quanto o primeiro, que permanece tão empolgante quanto o primeiro. Talvez não, nós não teremos 300 figurinos, nós não teremos 29 atores, nós não teremos mais de 8 cenários, não é? Mas, em compensação, a gente tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a busca do encontro entre toda a equipe, o encontro que existe na relação entre eu e os atores. A gente teve um ensaio virtual no sábado, que foi profundamente emocionante,
que foi profundamente marcante para todos nós, Uhum. aonde a gente trabalhou uma questão que é o grande desafio do ator, que é o quê? Buscar a sua verdade na relação com aquele personagem. Então, esta montagem, a primeira questão importante a ser ressaltada é isso, é o trabalho do ator aprofundado e respondendo de uma maneira assim, muito consequente, muito consciente pela possibilidade do encontro que o teatro propõe. E a outra coisa é, precisamos criar alternativas, e eu acho que esse momento está nos ensinando também um pouco isso, o Como que é o essencial, o que é, com o que é possível, e não quer dizer que o que é possível é pior, muito pelo contrário, muitas das vezes é aí que a gente é obrigado a se desdobrar em criatividade, a se desdobrar em inovações, a se desdobrar em soluções e sair de um lugar comum, de um lugar de conforto, de uma zona de conforto, e apresentar novas possibilidades para se montar um espetáculo, um texto que tinha 29 atores, hoje com 8. E aí, de novo, a ideia do recorte passa a ser importante, né? Então, escolher o recorte, escolher o foco, escolher a visão. Se você me perguntar, é claro que nós ainda não estreamos, né? sim. Mas eu já sinto a pulsação do espetáculo. Então, se você me perguntar hoje qual espetáculo você prefere, eu vou te dizer que eu não sei. Eu vou te dizer honestamente que eu não sei. Porque o outro me traz um monte de alegrias, mas Sim. esse também está me trazendo um monte. Uma grande questão, acho que é porque pai, né? Assim, não vou falar mãe, mas eu acho que pai tem que amar todos os filhos de forma igual, mesmo que eles sejam muito parecidos. A gente está falando aí quase que de irmãos gêmeos. Agora, enquanto dramaturgo, você pegou um texto que já existia, que já tinha um certo recorte e que tinha uma engenharia de dramaturgia. Como é que foi pegar esse produto lá de 2015 e transformá-lo nesse projeto de 2021? É exatamente o grande desafio, né, da síntese. O grande desafio da síntese, porque lá eu podia me dar ao luxo de entender que eu teria um corpo de atores onde 10 atores fariam um determinado movimento e enquanto o foco estava sendo direcionado para um outro que aparecia surpreendentemente, aqui eu não vou ter esse corpo de atores, né? Então, a carpintaria teatral, ela teve que buscar a síntese, ela teve que buscar a essência, ela teve que buscar o que realmente eu consigo enxugar e o que realmente eu preciso para contar essa história. E aí, de novo, me veio uma ideia, e essa ideia hoje se materializa na concepção de que é uma trupe teatral que está contando uma história. Completamente diferente do conceito lá de 2015, que não tinha trupe de teatro, eram Sim. todos os personagens em primeira pessoa. Tô certo? Exatamente, é isso, é isso. E aí hoje a gente está trabalhando com a ideia do ator-narrador. Aquele ator que, ao mesmo tempo em que ele nos conta a história, né, na tradição do contador da história, ele também vive essa história. Então, isso me permite que eu tenha diversos personagens na narrativa e não na encarnação desses personagens, né? Sem que isso faça com que eu perca interesse, com que eu perca brilho das cenas, muito pelo contrário, porque é extremamente prazeroso você ouvir uma história bem contada. Com certeza. É uma maravilha. Né? É uma maravilha. Então, assim, agora, está sendo um desafio, está sendo assim, um grande desafio, exatamente porque a concepção vira. E aí, quando eu tenho uma trupe de teatro que está contando uma história,
e essa história é a história de uma cidade, mais importante ainda se torna a minha preocupação em transformar didática em poesia. Certíssimo. Né? Porque é isso que o espectador quer. E é isso que a gente quer também. Ele quer se entreter, ele quer se divertir e ele também quer aprender. A gente vai conseguir fazer isso tudo? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que quem assistir Petrópolis, uma cidade imperial, vai se divertir, vai se emocionar, vai aprender coisas que talvez não conheça ainda sobre a história da nossa cidade. Eu acho que o teatro só se completa quando ele realmente realiza esse encontro. E esse encontro se dá quando o ator encontra o espectador, porque, em última análise, o que é o teatro, né? Ele é uma ferramenta de comunicação poderosíssima. Sim. Onde eu tenho um emissor e um receptor. Sim. E essa 7 canais de comunicação, e todos os 7 passos da comunicação. Não é isso? E essa troca, ela pode acontecer mesmo através do meio virtual, e é esse o nosso desafio, e é isso que a gente vai conseguir fazer, eu não tenho a menor dúvida. Até porque aqui eu preciso abrir um parêntese para dizer assim, olha, o elenco está de parabéns, porque eles estão indo atrás com muita vontade de resolver o grande abacaxi que eu coloquei na mão deles. Porque neste momento em que nós estamos, o dramaturgo está em casa, tranquilo, ele já fez o papel dele. Quem está aqui agora é o diretor, né? O dramaturgo está tranquilo, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já entregou o texto e está tudo certo. E é aí que agora eu quero conversar com o Paulo, que é o diretor. Imagina, num espetáculo que nós tivemos em 2015, 29 atores, e que a gente vem para refazer, remontar, reestruturar, reconjecturar essa coisa toda, a gente vem com 8 atores. Desses 8 atores, uma mão inteira de atores estavam lá em 2015. Ou seja, eu quero que você me diga se esses 5 que estavam lá, e aí vamos botar nome aos nossos boizinhos, Andréia Dutra, Flávia Miranda, Ariel Barbosa, Fábio Branco e Natan Cardoso, estiveram na montagem de 2015. E agora estão de novo em ensaio e, em breve, em cena, no Petrópolis, uma cidade imperial, versão 2021. Queria saber, de forma muito prática, eles vieram com os vícios de 2015 ou eles vieram prontos para um novo processo, ou eles estão ainda carregando aquele espetáculo dentro de si? Porque eu acho que, se eu estiver errada, me corrija, diretor, o personagem traz coisas para a personalidade do ator. E o ator inclui no personagem traços de si próprio. E eu acho que o Petrópolis de 2015, por ter sido tão intenso, pode ainda estar em seus fragmentos desses 5 atores. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu não tenho a menor dúvida de que está. Nem acho. Eu não tenho a menor dúvida de que está. Por, de alguma maneira, ter a sensibilidade de que seria dessa forma, eu resolvi fazer mais um desafio para eles. Com raríssimos momentos e raríssimas exceções, eles repetem personagens que eles fizeram em 2015. André, eu dei uma colher de chá em alguns personagens. Então, assim, a Andréia Dutra vai fazer a Princesa Isabel novamente, o Natan Cardoso vai fazer o Major Keller novamente, o Ariel Barbosa vai fazer o Paulo Barbosa novamente,
A Flávia Miranda vai fazer a Dona Arcângela novamente. Ela vai falar não vendo daquele mesmo jeito que ela falou em 2015? Ou se ela vai falar aquele não vendo do mesmo jeito que foi em 2015? Ou você mudou a intensidade da cena? Muitas coisas estão passando por um novo processo. Por quê? Como é que eu acredito, Carla, que a cena se constitui como verdadeira, né? Mais do que o que o diretor quer, o que importa é o que a gente encontra na relação com o ator. A Flávia não é mais a mesma Flávia de 2015, como o Paulo também não é o mesmo Paulo de 2015. Então, nesse encontro, 5 anos depois, é natural que tudo que nós vivemos nesses 5 anos esteja impregnado na nossa veia criativa. Sim. Então, eu percebo que a intensidade é muito maior hoje. Que legal. E aí vem o restante. Junto a esses 5 atores que participaram em 2015, nós temos 3 novos nomes no nosso elenco. São eles Mônica Campos, Vânia Moreira e Jonas Reibold. Desses, com quais você já tinha trabalhado, com quem você ainda não tinha trabalhado, e como é que está sendo inserir essas novas pessoas nesse projeto que vem como um remake, uma nova versão daquele Filho Amado de 2015? Eu vejo como uma nova versão mesmo, eu vejo como como eu diria, um desenvolvimento natural daquele processo. Aquele processo será único e nunca mais será repetido. O que nós estamos fazendo hoje é um desenvolvimento daquele momento. E aí eu vejo com muito bons olhos as pessoas novas que chegaram. Dos 3 que chegaram, eu só tinha tido experiência, uma longa experiência de muitos anos, com a Vânia Moreira. Uhum. Embora muito amigo da Mônica Campos, eu nunca trabalhei com ela em teatro e também nunca trabalhei com o Jonas. Conheci o Jonas agora, esse ano. E os 2 têm se mostrado assim, como uma grata surpresa e uma grata revelação, porque assim que a gente decidiu esse elenco, eu ainda fiquei com algumas questões, algumas dúvidas. Não conheço, não sei como é que vai ser, como é que não vai ser, mas eu tenho me surpreendido muito positivamente. De certa forma, talvez até por essa, digamos, não vivência anterior, talvez para eles esteja sendo até mais fácil do que para os antigos assimilarem esse novo momento. Legal. Porque, como você falou, quem participou da outra experiência, e foi uma experiência que eu tenho certeza que foi muito rica para quem dela participou, todo o processo de montagem, as oficinas que nós fizemos. Então, é natural que tenha deixado marcas em todas as pessoas, como deixou em mim também. Sim. E agora a gente está sendo obrigado a se reinventar. Como eu fui obrigado a me reinventar na dramaturgia, estou sendo obrigado a me reinventar na direção, e os atores que já participaram estão sendo obrigados a se reinventar também na construção das suas partituras cênicas, na construção dos seus personagens, porque é um outro ritmo, é uma outra dinâmica, é uma outra proposta, mas que me parece tão rica de vivência e de experiência como foi a anterior. Fantástico. A gente está chegando no final desse nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre esse espetáculo, sobre a construção. E aí vem a minha grande pergunta para esse diretor, para o dramaturgo, para esse homem de artes, afinal de contas, 50 anos em artes é de tirar o chapéu. Deve ser por isso Obrigado. Que tirou o cabelo, para poder ficar mais jovem, porque a gente só diz que você tem 50 porque você tem 50 em artes, tá? Então, muito obrigado. Diga para mim, Paulo Marcos Carvalho, como é que é
enquanto diretor e dramaturgo, sentiu o peso da responsabilidade de contar uma história real, respeitando duas questões que eu acredito que são primordiais: a historicidade, a história de Petrópolis, os seus fatos, ao seu peso no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, e, ao mesmo tempo, respeitando a arte, com a sua liberdade, com a sua poesia e com tudo que ela pode fazer uso para contar uma história. Você sabe que a coisa que mais me encanta e que mais me emociona quando eu me debruço sobre qualquer obra teatral, seja escrevendo, seja dirigindo, atuando, né? Que eu tenho feito bem menos nos últimos anos, mas o que mais me emociona é porque todo dramaturgo, se você pensar desde os gregos até os pós-contemporâneos, eles se debruçam sobre o drama humano, sobre os dramas do homem, né? Sempre é isso, sempre é o humano que está em jogo. Então, se você escreveu na sua peça que tem um personagem lá que é uma couve-flor, né? Se essa couve-flor tem emoções, tem sentimentos, ela está humanizada. Que, aliás, é uma boa ideia, né? Vamos pensar sobre isso, produzir um texto sobre uma couve-flor. Eu vou adorar fazer isso. São brócolis, que eu acho que o brócolis ainda parte para o bullying, porque o brócolis é o bullying, né, da salada. Eu acho. E aí, quando você se debruça sobre uma história real, o que é rico? E o que é a salvação e a solução do dramaturgo e do diretor? É ele não ir para o histórico, é ele ir para o humano. Porque quando ele vai para o humano, o histórico vem. Porque o humano daquela personalidade só existe porque tem a história dela. Algumas histórias se tornaram mais públicas, outras nem tanto. Verdade. E aí, o nosso trabalho de investigação é extrair dessas histórias, tanto as famosas como as menos famosas, o que de humano tem naquela personalidade. Então, é claro que eu preciso contar que a princesa Isabel gostava das camélias. Sim. Eu preciso contar isso. Mas mais legal do que isso é por que é que ela gostava das camélias. Muito mais legal. Saca? Então, assim, eu acho que é muito rico e eu tenho que contar que o Dom Pedro queria que o trem subisse para encurtar o caminho, para modernizar a cidade. Mas quantos sonhos tem por trás desse desejo? Quanto de humano tem de percepção da importância do progresso? E por aí vai, né? Então, assim, eu não vejo outro caminho, Carla, que não seja procurar o humano na história. Quando você procura o humano na história, você preserva o fato histórico, porque é isso que o público está esperando. Afinal de contas, quando ele vai assistir uma peça Petrópolis, uma cidade imperial, ele quer os fatos históricos, Sim, mas ele quer a arte também. E a arte está exatamente... E aí que o teatro entra com toda a sua força, como eu conto este humano? O como é o segredo. E quando você responde essa perguntinha, como, você respondeu tudo. E aí o próprio processo de construção, através dos ensaios, através dos diálogos com o figurinista, com o ator, com a atriz, com produção, com iluminador, etc. e tal, esse como vai sendo respondido. Às vezes, o como é respondido plenamente de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Às vezes, não. Às vezes, as conjunturas fazem com que esse como seja obrigado a trilhar outros caminhos. E aí é mais legal ainda, porque aí você é obrigado a ser mais criativo, a se reinventar mais um pouco, a descobrir novos caminhos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se você olha para o humano mais do que para o histórico, você traz a história e você traz a arte juntos. maravilha. Paulo,
como sua diretora de produção e secretária teatral nesse espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial 2021, eu desejo que todos os seus sonhos sejam realizados no dia da nossa grande estreia. Muitíssimo agradecida por ter compartilhado por mim o âmago dos seus sentimentos nesse nosso bate-papo. Tá? É sempre uma delícia conversar com você. A recíproca é verdadeira e quem agradece sou eu, porque eu acho que vocês da X da Questão estão pela segunda vez de uma maneira muito concreta, não que outras vezes não tenha acontecido assim também em outros projetos, mas o Petrópolis, uma cidade imperial, você sabe o carinho que nós temos por esse material, né? E que alegria estar podendo cumprir e realizar um pouco do nosso sonho lá, logo depois do final de 2015, agora em 2020, né? Eu vou sair dessa nossa conversa aqui, já vou mandar uma mensagem para minha amiga portuguesa. Vai estrear. Vai estrear. Então, a gente termina esse nosso bate-papo com o segundo trecho do Petrópolis, uma cidade imperial, de 2015. Quem assiste a gente hoje assistiu a minha primeira conversa com a nossa historiadora. E hoje a gente continua vendo um pedacinho do projeto de 2015 para as pessoas conhecerem, relembrarem e então depois assistirem esse novo momento em 2021. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Beijo, obrigado. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta amanhã no mesmo horário. Até mais. Quem diria, hein, meninas? Quem diria? Dom Pedro I abdicou. Foi-se embora para Portugal. E não é? A Fazenda da Concórdia foi entregue à administração de uma firma inglesa. Dizem que a arrendaram por £1 ao ano. E não é? A fazenda foi hipotecada para cobrir dívidas pessoais do imperador. O primeiro, o que se mandou para Portugal. Eu não é? Ouvi dizer que o Marquês do Paraná propôs uma emenda no orçamento. E aí, com 14 contos de réis, o governo cobriu a hipoteca da fazenda. Ela agora é propriedade do Dom Pedro II, Romelino, filho daquele que se mudou para Portugal.
Vou me importar, vou me importar. Pra criar a freguesia, minha vida prosperar, e dos vezes de verão, a por de verania, todo mundo trabalhando e já podemos prever um palácio imperial. Que beleza há de ser, muito lindo a prosperar, gente nova a nascer. É de Pedro, terra boa de viver, boa de viver, boa de vou me importar, vou me importar. É a cidade de Pedro. Petrópolis vai se chamar. Viemos de Duquesne e o Virgínia é nossa nau. Por mais revolta, o chamado do mordomo imperial. Deus lhe mandou famílias e agora o que será? Paulo Barbosa deu a solução, ser acima, semear. Em honra do patrono, um palácio de verão. É quebra pedra, cortar, romper mato, fundar a construção. Vamos subir a serra, a pé não tem como fugir. Uma colônia agrícola que temos que construir. Viemos de Duquesne e viajamos muito mal. Por mais revoltos para construir a cidade imperial. Yara Wendling, Cristiane Katz, Renan Becker, Isadora Zillig, Virginia Klein, Flávia Molter, Andréia Gabrici, Luciane Lisch, Sabrina Hoffmann, Jorge Inger, Caio Medos, Nathan Kreischer, Carlos Klo, Leonardo Hulse, Ariel Miller, Sidney Schultz, Fábio Justen,